A paz de Cristo onde quer que estejam. Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Quase sempre quando se fala de espiritualidade, apresenta-se pessoas que se queixam das existências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram das concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Ainda não percebestes? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esses conjuntos é passivo. Esse conjunto, no singular, é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Do seu morador, do seu habitante, do seu inquilino. Quando falamos em pecado da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas às condições inferior do homem espiritual sobre a terra. Os desejos alvitantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne, porque a carne não habita a carne. Quem habita a carne é o inquilino lá atrás, é o espírito. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autonomia, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, nós precisamos acordar a nossa faculdade de disciplinador e renovador de nós mesmos em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, não é o corpo, atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito, do inquilino, daquele que reside, daquele que se encontra morando nesta casa abençoada de carne por um certo tempo. E após algum tempo, esse inquilino retorna numa nova casa para
fazer suas escolhas novamente. Tira-se o espírito, você encontra um amontoado de carne caída no chão. Coloque-se o espírito, você encontra um corpo animado. A própria medicina reconhece que só se pode atestar o óbito de alguém quando o óbito se dá aqui. Quando aqui para de funcionar. Então, aquele que pede, aquele que comanda, aquele que escolhe, é o espírito, que recebeu por oportunidade sagrada de estar aqui no planeta Terra. Então, a gente precisa aprender a separar corpo, perispírito e espírito. Porque o espírito, ele escolhe. O perispírito, ele é aquele que passa para o corpo executar. Então, não existe pecado da carne, não existe culpa da carne, não existe o meu corpo é ruim, não existe eu não gosto de mim, não existe eu olho para mim e não me aguento, não existe eu trair, não existe eu odeio, não existe. Em se colocando como pecado da carne. Não existe pecado da carne. Existe descuido do espírito. Escolha errada. Somos passivos a acertar e errar. Como diz um bom amigo, por isso toda criança para começar a andar precisa cair. Para andar perfeito e correr léguas. Então, dia após dia, num estudo aqui, num estudo ali, nós vamos separando um pouco cada coisinha no seu devido lugar, para que não venhamos a atribuir à carne a culpa de tudo que nos acontece. A carne é um envoltório, significa o que envolve, não é? O perispírito é aquele que executa, mas executa a escolha de alguém. O espírito, ele executa a escolha de alguém, que é a escolha dele, aquele que encarnou. Quem encarna é o espírito. Tudo mais é constituído, como já foi ensinado em alguns estudos, na Olhos da Luz, e está diversos livros maravilhosos de André Luiz, para que seja deleitado por quem assim decidir. Mas a expressão pecado da carne não existe. É uma expressão equivocadíssima, porque a carne, ela não habita a carne. Quem habita a carne somos nós, espíritos encarnantes, reencarnantes, que estamos dando o melhor, fazendo o melhor, buscando não julgar, não ofender, não ferir, não matar, respeitar. E a gente busca isso pouquinho por pouquinho, porque é assim que a gente aprende. A gente não aprende falando que leu 500 livros, todas as obras. Porque muitas vezes se fala que leu-se várias obras, mas demonstra comportamentos equivocados. Então não são o número de obras, é o que nós conseguimos assimilar. O espírito que encarna, ele precisa assimilar. Não é para fazer boas escolhas. Boas escolhas para ele, boas escolhas para nós. Boas escolhas que nos deixem bem. Boas escolhas que nos levem adiante. E que na próxima encarnação possamos trazer essa lembrança intuitiva, emocional, que estará nos ajudando a galgar mais uma encarnação
com menos dificuldade, com um pouco mais de intuição, que é nada mais nada menos que nós espíritos escolhemos lá atrás, acertadamente, e trazemos conosco, por nossa evolução, pela escola que precisamos frequentar, pelo amor que Deus tem por nós. A paz de Cristo. Deus abençoe vocês, onde quer que estejam.